presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Tico Kuzma, do PROS, criticou a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que devolveu o mandato de vereador a Renato Freitas, do PT, em uma decisão monocrática, ou seja, apenas do próprio Barroso, proferida na noite da última sexta-feira. Em pronunciamento feito na manhã de hoje, Tico Kuzma afirmou que a decisão destoa da jurisprudência do próprio Supremo, que entende que o mérito da decisão cabe apenas ao Poder Legislativo. E para trazer os detalhes da repercussão da decisão do STF, vamos chamar o repórter Eric Mota, que tem mais informações. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Mark. Boa tarde, escola. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa questão realmente tem levantado muita polêmica na Câmara de Vereadores de Curitiba, e não somente nela, como em toda a sociedade, em especial a paranaense. Isso porque a Câmara de Vereadores havia decidido pela cassação do vereador Renato Freitas, e essa decisão já havia sido confirmada, inclusive, pelo Tribunal de Justiça, e agora foi cassada devido a uma decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso. O que cabe destacar? Que o presidente da casa, o vereador Tico Kuzma, disse que sim, vai respeitar a decisão, mas ele reafirmou que cabe à Câmara Municipal decidir pela quebra ou não de decoro por parte dos seus pares. Vamos ouvir. Como Câmara Municipal, a gente entende, e como eu falei aqui, já foi respaldada pela Justiça Paranaense em duas instâncias, que todo o trâmite da Câmara Municipal foi democrático, foi transparente, garantiu ampla defesa, e o mérito cabe ao plenário, aos vereadores decidir, não cabe à Justiça determinar se a quebra do decoro parlamentar aconteceu ou não, cabe ao Poder Legislativo, seja ele numa esfera municipal, estadual ou federal. Então, não cabe à Justiça dizer se o vereador quebrou ou não o decoro, cabe aos parlamentares, aos vereadores que também são eleitos pelo povo e representam a população. Então, todos estão aqui representando os seus eleitores, e cada vereador vota de acordo com a sua consciência e de acordo com o seu eleitor, dá um respaldo para o eleitor. Então, cabe à Câmara Municipal conduzir esse processo foi conduzido de forma transparente, de forma democrática, garantiu o direito à ampla defesa, e cabe ao plenário, que é formado por vereadores e vereadoras eleitos pelo povo, tomar essa decisão, se o vereador quebrou ou não o decoro. E a decisão foi que ele quebrou o decoro ao entrar na igreja e fazer essa manifestação política. Vale lembrar que o vereador Renato Freitas estava entre aqueles manifestantes que invadiram a Igreja do Rosário, no Centro Histórico de Curitiba, numa manifestação contra o que eles estavam chamando ali, né, uma manifestação contra o racismo, e isso foi entendido por muitos como ele tendo vilipendiado o direito à liberdade religiosa, o que afrontaria, portanto, a Constituição. Kuzma também falou a respeito dos próximos passos após a notificação do STF e ressaltou que a decisão pegou o parlamento de surpresa. A partir da notificação da Câmara, a Câmara poderá entrar com recurso. Então, o nosso departamento jurídico já está vendo qual é o tipo de recurso que nós podemos entrar em relação a essa notificação, né? Então, temos que aguardar sermos notificados, né? Mas o importante é ressaltar que duas instâncias da Justiça Paranaense já tinham considerado todo o trâmite da Câmara Municipal legal, considerado que nós seguimos o regimento interno, considerando que nós seguimos a legislação. Entretanto, essa decisão monocrática e liminar nos pegou de surpresa, na verdade. Então, a gente aguarda ser notificado para poder tomar as medidas legais, o recurso, né, que a gente tem que fazer aqui pela Câmara Municipal. Portanto, a decisão do Barroso anulou decisões do Tribunal de Justiça do Paraná e também da própria Câmara de Vereadores de Curitiba, que negaram, portanto, os pedidos de Freitas e que tinham mantido o ato da Câmara que decretou essa cassação. O ministro Barroso afirmou que essa cassação ela envolveria ali um debate sobre o grau de proteção sobre o exercício do direito à liberdade de expressão por parlamentar, abre aspas aqui para o Barroso, negro, fecha aspas, e, portanto, ele colocou essa questão racial como fazendo parte ali da sua decisão. Apenas destaco mais 2 pontos sobre Renato Freitas. No Instagram, novamente agora, né, tende a voltar a ser vereador nos próximos dias, ele chamou ali os seus seguidores para uma posse de um mandato que seria coletivo como vereador, e no outro lado, no Twitter, ele convocou as pessoas para outra coisa, que é para votarem nele para deputado estadual. Mark, escola. Vamos lá, vamos falar desse caso, a decisão do Barroso, deixar claro o que vem acontecendo há muito tempo no Brasil. O funcionamento do legislativo
ocorre por uma mera liberação do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário não quiser, o Legislativo não funciona. Essa não é a primeira decisão nesse sentido. Essa não é, eu cito aqui uma dezena delas. Mas vamos falar dessa que está agora em voga. Barroso fala ali na decisão dele sobre racismo estrutural, sobre direito à liberdade de expressão por parlamentar negro. São frases do Barroso. Eu acho que o Barroso não leu o recurso, de verdade mesmo. Não leu o caso. Porque veja, o que a Câmara fez foi caçar um parlamentar que invadiu um templo religioso. Ponto. Todo o resto são derivações de narrativas políticas feitas pelos defensores de Freitas. E eles podem fazer isso da forma que quiserem. Nos discursos, nos atos públicos, na campanha. Agora não no mundo jurídico. Porque o mundo jurídico ele tem que ser afeito à técnica jurídica e não a discursos políticos. O presidente Tico Kuzma foi muito feliz quando falou ali, olha, ele foi cassado porque ele ocupou um templo religioso. E aí, vamos lá, são duas leis que garantem a liberdade religiosa desse país. A Constituição, Carta Magna, que garante a todos o exercício do seu credo, e o Código Penal, que prevê crime quem não permite que um evento religioso aconteça ou faça algo parecido. Então é isso, tem nada a ver com racismo. O Renato Freitas estaria em pleno direito de seus direitos, em pleno gozo de seus direitos, se tivesse feito isso em praça pública, como estava fazendo antes. Tanto é verdade que eu relembro aqui, horas, a Carol D'Artora também estava no protesto, mas ela não ocupou a igreja e nada foi feito com ela. Nada foi feito com ela. Por quê? Porque ela estava correta. Ela estava na praça protestando. Legal, é isso. Quem quiser ir pra praça gritar, pode ir. Pode ir, tem que ir, inclusive. É legal pra democracia. Agora, não tem que ocupar espaço privado, muito menos templo religioso. Ela não fez isso. Ela cumpre o seu mandato tranquilamente. O Renato Freitas foi lá e ocupou uma igreja. E é por isso que ele foi cassado pelos seus pares. E me preocupa mais o seguinte, veja, a Câmara de Curitiba, ela foi eleita pela população da cidade. Você pode gostar ou não dos parlamentares que lá estão, mas eles foram eleitos. Milhões de curitibanos foram às urnas nas últimas eleições e escolheram. Tanto que o extrato social que tem lá é muito heterogêneo. Lá tem empresário, tem liderança do movimento negro, lá tem pastor, lá tem padre, lá tem um monte de gente de outros setores, professor, sindicalista. É um extrato social heterogêneo, porque a nossa sociedade é heterogênea. E esse extrato social, em sua maioria, decidiu, o que ele fez foi errado e não merece representar a cidade. 2 votações nós tivemos. O Judiciário Paranaense foi extremamente moroso com isso tudo, justamente para tomar cuidados em relação a prazos. O Judiciário do Paraná mandou voltar o processo, justamente para garantir a plena defesa do Renato Freitas. E aí, quando votou dentro do critério da legalidade, o Judiciário falou, não, a decisão é da Câmara. Aí, numa canetada, o seu Barroso, sozinho, desrespeitou todo o sistema eleitoral da cidade, que elegeu uma Câmara, que votou através de seus representantes populares, e também desrespeitou todo o Judiciário Paranaense. Marco, não tem nada a ver isso, porque o Supremo existe para isso mesmo, para rever decisões das instâncias inferiores. Pode até ser, mas no caso da Câmara, não. A Câmara é um poder constituído e ela tem autonomia. Autonomia que foi desrespeitada mais uma vez pelo Supremo Tribunal Federal. Então é o seguinte, só não vê quem não quer o que está acontecendo no Brasil. Então, o poder supremo é que decide. Tudo passa por lá agora. Com certeza, e o Mike já falou tudo aqui, mas a gente também não pode deixar o lado que diz respeito ao eleitor e ao contribuinte, que é o gasto de dinheiro público nessas sessões todas que nós já vimos acontecer em função de Renato Freitas, e o gasto que deve acontecer novamente para que reestabeleça a devolução, se isso acontecer, do mandato dele na Câmara de Vereadores, porque tem toda aquela questão, né?
troca gabinete, troca placa, tem a sessão o pessoal de cerimonial, tudo isso precisa ser feito, demanda dinheiro e recurso público para mais uma vez a justiça dar as ordens, dar as cartas dentro da Câmara de Vereadores da capital.